No relatório do segundo trimestre de 2024, a Vale apresentou alguns pontos importantes em suas principais alavancas estratégicas. Desempenho operacional, a produção de minério de ferro aumentou, refletindo a eficiência de operações e melhorias nas minas, a parte de sustentabilidade, continuando a investir em projetos como a redução de emissões de carbono e iniciativas de reflorestamento. Também temos a expansão em investimentos. A Vale anunciou novos investimentos em infraestrutura, visando aumentar a capacidade de produção e melhorar a logística. Recentemente, a Vale anunciou seu último pagamento de dividendos, trazendo uma notícia que promete agradar muitos investidores. O valor é significativo e demonstra a saúde financeira da empresa. Além disso, apresentou números robustos, refletindo uma sólida geração de caixa e uma gestão muito eficiente. Todos esses dados são fundamentais para entender o motivo desse pagamento generoso. Eu vou compartilhar com vocês uma análise detalhada dos meus aportes, mostrando como o valor das ações oscila ao longo do tempo. Vamos explorar a importância do conceito de preço-teto e como ele pode ser crucial para montar uma posição estratégica em um ativo. Preparem-se para descobrir insights valiosos que podem transformar a forma como vocês investem. Não percam a apresentação completa, porque tenho certeza que vocês irão gostar. A Vale avançou significativamente em suas ações para melhorar a segurança de suas barragens. O relatório destaca a eliminação de 14 estruturas, uma média muito importante para minimizar riscos e garantir a segurança das operações. Além disso, a empresa iniciou a descaracterização da barragem B3 e B4, um passo fundamental para assegurar que a estrutura não represente mais um perigo. Também foram realizadas algumas ações de descaracterização nos diques 1A e 1B, reforçando o compromisso da empresa com a segurança e responsabilidade ambiental. Essas iniciativas refletem um esforço contínuo para manter altos padrões e proteger as comunidades no seu entorno. A descaracterização de barragens B3 e B4 foram concluídas em maio de 2024. Na imagem vocês podem perceber o antes e o depois. Temos aqui a descaracterização dos diques 1A e 1B. Sua conclusão está prevista para dezembro de 2024. Um total de 14 estruturas já foram eliminadas. 14 já foram concluídas, um aumento de 53%, 2 em andamento, segundo semestre de 2024, 2025 para 2027, 6 em andamento, e de 2029 em diante, 8 em andamento. Um total de 30 barragens. A Vale não vem medindo esforços para garantir uma melhor operação em toda a sua estrutura, com o intuito de transmitir tranquilidade para as pessoas que vivem nesse entorno, deixando para trás 2 acidentes que marcaram muito a empresa, além de muitas vidas. Vale lembrar que são projeções, podendo ficar prontas até mesmo antes do prazo. Com a conclusão de mais uma barragem, a Vale irá chegar na metade do seu objetivo, que são 30. No relatório, a Vale também anunciou um marco importante na sua operação, um recorde em S11D. Essa unidade, localizada no coração da Amazônia, é uma das mais modernas e eficientes da empresa. A produção atingiu um patamar histórico, refletindo no sucesso das estratégias adotadas para otimizar os processos e aumentar a eficiência. Esse resultado não só demonstra a capacidade operacional, mas também a importância do S11D, como um pilar fundamental na produção de minério de ferro. A Vale tem investido continuamente em modernização, tanto nas operações quanto na implementação de tecnologias, o que vem contribuindo para o seu desempenho excepcional. Com essa produção recorde, a empresa se consolida ainda mais no mercado, reforçando sua posição como líder global. A produção de minério de ferro teve um aumento de 3%, chegando a 81 milhões por tonelada. A produção em S11D, um aumento de 2%, de 19 para 20 milhões por tonelada. As vendas de minério de ferro
de 74 para 80 milhões por tonelada no segundo trimestre de 2024, um aumento de 7%. Vale destacar que a empresa possui outros projetos importantes de crescimento em andamento. Temos a Vargem Grande e Capanema, que juntos acrescentam 30 milhões de toneladas em sua produção e que estão, respectivamente, 96% e 83% concluídos. Observe o seguinte: a Vargem Grande, em dezembro de 2022 até junho de 2024, encontra-se com 96% de conclusão do projeto. O acréscimo é de 15 milhões por tonelada. Já a Capanema, 83% de conclusão do projeto, mais 15 milhões por tonelada. Temos também o S11D, um acréscimo de 20 milhões de tonelada. De dezembro de 2022 a junho de 2024, possui um montante de 63% de sua conclusão. Há também o Britador, que iniciou em junho de 2023, chegando no primeiro semestre de 2024 a 43%. 3 projetos que, somando, dá mais de 50 milhões de toneladas. Imagine o seguinte: a Vale é uma empresa consolidada, madura, mas mesmo assim ela investe cada vez mais em novos projetos. Com a conclusão desses projetos, ela terá condições de captar cada vez mais dinheiro, podendo sofrer uma valorização abrupta, além disso, uma excelente remuneração para os seus acionistas que acreditam na empresa, tanto em minério de ferro como em metais para a transição energética. A Vale assinou em julho uma parceria para construir uma planta de concentração de minério de ferro em Soar, Oman, com a capacidade inicial de produção de aproximadamente 12 milhões de toneladas por ano, de concentração de minério de ferro de alto teor. Adequados principalmente para a redução direta, a planta alimentará as usinas de pelotização e futuras usinas de briquetes. O início das operações está previsto para 2027. O parceiro será proprietário integral e operador da planta. A Vale investirá na infraestrutura para conectar a planta de concentração às suas instalações de aglomerados da região. O desenvolvimento da planta de concentração é um passo importante na nova estratégia da Vale de desenvolver soluções de baixo carbono para a indústria siderúrgica. A Vale pretende também replicar esse modelo de investimento asset light para a produção de metálicos nos mega hubs. Com isso, ela terá preços de energia competitivos, utilizando a capacidade ociosa disponível no Soar, otimizando os fluxos de processos para futuras plantas de concentração. Nova planta de concentração, pátio de estocagem, planta de pelotização, planta de briquete do futuro. A produção de cobre ela teve um aumento de 6%. A produção de salobo cresceu 8% ao ano, melhor performance em salobo 1 e 2 e sossego, compensando pela manutenção em Sudbury. Já a produção de níquel teve uma queda de 24%. Manutenção bienal do smelter e ramp-up de onça-puma após a reforma do forno. Minas de Sudbury e Vissel Bay. A produção de níquel deve aumentar em cerca de 30% no segundo semestre, com contribuições positivas da Sudbury, Thompson e Vissel Bay. O preço médio realizado para finos de minério de ferro ficou estável em 98,2 dólares por tonelada, comparado a 98,5 no mesmo período do ano anterior. Já o preço realizado em Pelotas foi de 157,2 dólares por tonelada, ante 160,4 dólares por tonelada. Também tem a parte de níquel e de cobre. Níquel foi menos de 19%, já cobre teve um aumento de 32%. Temos ouro e prata. Ouro, um acréscimo de 14%, também teve um acréscimo na prata de 16%. Alguns pontos importantes foram destacados. O EBITDA, que avalia o resultado operacional da empresa, permaneceu em 3,9 bilhões. No entanto, ao considerar o EBITDA pro forma, houve uma queda de menos 6%. Ou seja, também para 3,9 bilhões.
Por outro lado, comparado ao trimestre anterior, o EBITDA pro forma apresentou um aumento significativo de 15%. O relatório revela um lucro líquido atribuível aos acionistas de 2,7 bilhões de dólares. Esse resultado representa um impressionante aumento de 210%. Em termos trimestrais, o lucro cresceu 65%. Esse crescimento expressivo do lucro pode ser atribuído a uma série de fatores, como a recuperação dos preços das commodities e eficiência operacional aprimorada. Para investidores e analistas, esses números não apenas destacam a robustez da empresa no atual cenário econômico, mas também reforçam a confiança na continuidade de seu desempenho positivo. O custo caixa do C1 de finos de minério de ferro, excluído compra de terceiros, subiu 6%. Esse aumento foi causado principalmente por efeitos sazonais ao giro de estoques e à concentração das atividades de manutenção. No entanto, esses fatores foram parcialmente compensados pelos maiores volumes de produção e pela desvalorização do real. A empresa se mantém confiante em atingir sua meta de custo C1 de 21,5 dólares a 23 dólares. A empresa se mantém confiante em atingir sua meta de custo C1 de 21,5 dólares a 23 dólares por tonelada em 2024. Isso se deve especialmente à maior produção de menor custo no sistema norte do segundo semestre e à redução de manutenção, que proporcionam condições para custos e desenvolvimento operacional melhores na segunda metade do ano. Quanto ao custo do frete de finos de minério de ferro, houve uma redução de 0,3 dólares por tonelada em relação ao trimestre anterior, totalizando 19 dólares por tonelada. Esse custo ficou 6,8 dólares por tonelada abaixo da média da rota C3 Brasil-China no trimestre, beneficiado pela nossa estratégia de contratos de afretamento de longo prazo. A mineração investiu 1,3 bilhão em projetos de manutenção e crescimento, um aumento de 10% em relação ao trimestre anterior. Apesar desse investimento significativo, o fluxo de caixa livre da Vale foi negativo, totalizando menos 178 milhões de dólares. Esse valor é um resultado da diferença entre EBITDA, que reflete a capacidade da empresa de gerar caixa operacional, e os desembolsos de caixa no período. A empresa conseguiu fortalecer sua posição financeira por meio da venda de participação e a emissão de novas bonds, o que adicionou 2,9 bilhões de dólares no caixa da companhia no segundo trimestre. Embora a dívida bruta tenha aumentado em 9%, a dívida líquida, que é a dívida bruta menos o caixa, apresentou uma redução de 4%. A alavancagem da empresa, medida pela relação entre dívida líquida e EBITDA, manteve-se baixa, em apenas 0,5 vezes, um aumento de 17% no custo all-in do cobre em relação ao ano anterior. Esse aumento foi principalmente devido ao aumento de custo por unidade e à ausência de créditos fiscais não recorrentes que beneficiaram o segundo TRI de 2023. Esses impactos foram parcialmente compensados por maiores créditos dos subprodutos, um resultado de maior proporção de vendas de cobre e salobo. A média do custo all-in de cobre no primeiro semestre de 2024 foi de 3.474 dólares por tonelada, uma redução de 7% em relação ao ano anterior, e ficou abaixo da previsão de 2024, que era de 4.000 a 4.500 dólares por tonelada. Quanto ao níquel, o custo all-in caiu 12%. Essa redução foi impulsionada por menores custos com a produção do feed de terceiros, devido a menores volumes consumidos e preços mais baixos. O segundo TRI de 2023 foi impactado pela redução do valor de estoques nas operações de Voisey's Bay e Long Harbour. Outro fator positivo foi o aumento do prêmio agregado de níquel. Esses efeitos ajudaram a compensar o aumento dos custos fixos, que foram elevados pela manutenção bienal planejada em Sudbury. No dia 25 de julho de 2024, a Vale anunciou a remuneração aos acionistas.
O dividendo ele tem isenção de imposto de renda. Já os juros sobre capital próprio têm incidência de imposto de 15%. Você irá pegar o valor do anúncio de R$ 2,09 e irá diminuir por 15%, dando um total líquido de R$ 1,77. Esse valor teve como base o balanço do dia 30 de junho de 2024, a data ex-dividendos, dia 5 de agosto, e a data do pagamento, dia 11 de setembro. Comprando a ação e segurando até o dia 2 de agosto, o acionista terá direito ao JCP de R$ 1,77. Eu comecei a comprar a Vale no ano de 2024. O valor que eu paguei na ação foi R$ 73,45. Porém, como eu pretendo montar posição no ativo, com base no preço teto de uma casa de análise onde eu me inscrevi, fiz diversos aportes. Eu coloquei em ordem do maior para o menor e vocês podem perceber as oscilações da cotação. O que eu quero apresentar para vocês? A partir do momento que você possui um preço teto, os valores estando abaixo do preço teto não tem tanta relevância. Claro que o mais importante é você comprar barato. Comprando barato, você consegue comprar uma quantidade maior com menos dinheiro. Essa nova tabela apresenta os valores na ordem do menor para o maior. Em janeiro, eu paguei mais de R$ 73 na Vale. Já em março, o menor valor que eu paguei até agora foi R$ 60,16. Teve alguns dias que a ação bateu menos de R$ 60, R$ 59,40, 50 centavos, mas eu já tinha realizado meus aportes. Como há essas oscilações com uma diferença muito alta, você consegue diminuir o seu preço médio muito rapidamente. Eu dividi minha meta em Vale em 2 fases. Nesse primeiro semestre, eu já concluí uma das fases. Agora eu pretendo dobrar a quantidade de ações. Já fazia tempo que eu estava querendo implementar uma ação com risco maior. Uma vez que a Vale encontra-se com bons múltiplos, resolvi escolher essa ação para montar a minha posição. Com essa distribuição anunciada já no mês de julho, eu irei receber um valor importante em setembro, que irá me ajudar a comprar mais ações, preferencialmente da Vale. Pelos meus cálculos, se a Vale manter o valor da cotação nesse mesmo patamar, acredito que eu consiga concluir meu objetivo até o primeiro trimestre do próximo ano. Se ela tiver uma reversão no ciclo, tendo uma valorização muito repentina, eu terei que rever esses aportes. Claro, se manter abaixo do preço teto, a probabilidade é que eu venha aportar cada vez mais. Mas para quem já pagou R$ 60 até R$ 73, pagar R$ 80, R$ 85 fica um pouco mais puxado. Talvez até lá, alguma outra ação possa abrir uma nova janela, uma nova oportunidade. E com essas novas alocações, eu pretendo adquirir mais de empresas que venham acrescentar a quantidade de dividendos nessa carteira previdenciária. Para acionar os aportes, é importante que você consiga pegar todas essas variações de preços. Colocando um período de 5 anos, é possível ver essas quedas. Vamos fazer um cálculo de um único aporte no momento de alta e um único aporte no movimento de baixa. Vamos supor que você comprou 500 ações pelo valor máximo dessa tabela, que foi de R$ 73,45. Tem um total de R$ 36.700. E a mesma quantidade, o valor de R$ 60,16. Observe a diferença. Uma diferença de mais de R$ 6.000. Em muitos canais, o apresentador, quando é colocado para ele 2 opções, uma aportar fracionado e outra aportar de uma vez, ele sempre irá decidir pelo fracionado, justamente para você pegar essas oscilações. Com essas quedas, você irá diminuir o seu preço médio e, com o tempo, aumentando cada vez mais a sua posição. Para quem nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado do vídeo e peço que você contribua com a sua inscrição. Investidores, ações importam. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo.